A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. O crente combate ajoelhado, submisso, encorajado, sob o comando de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus que é no meu comando, nem é no seu, é no dele. É no dele, não é? Nós não comandamos nada, não controlamos nada, dependemos exclusivamente do Deus Todo-Poderoso para nos ajudar nesta luta, nesta batalha. Peço que vocês me ajudem neste combate em oração. Neste combate. Particularmente, peço que vocês orem comigo pelos meus filhos, por minhas crianças que já cresceram, não é? Como vocês são testemunhas oculares, tanto o Jonatas como a Poliana já têm meses, talvez anos, que eles não participam da comunhão. Significa que não estão bem, não é? Não estão bem. Então peço que vocês orem comigo, assim como temos sempre orado pelos nossos filhos, não é? Por aqueles que desistem, por aqueles que dão as costas, por aqueles que não encontram força para prosseguir, ou não encontram motivação. Sabe o que é motivação? Motivação. Você encontra um motivo para poder agir. Quando a vida para você perde o sentido, quando alguma coisa acontece que te traumatiza, que fragiliza você fica sem motivo para agir. Então você fica desmotivado. Portanto, claro, se formos olhar o que acontece em nossa volta, e se tudo de ruim que nos acontece nos tirasse o motivo para viver ou nos desmotivasse, então todos se perderiam. Todos se perderiam. A verdade é essa. Como somos ensinados a não olhar para os lados, olhar para Jesus, pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Então alguém terá que chegar do outro lado, não é? Então, se você for um dos que chegar do outro lado, de alguma forma você procurou, mesmo nas adversidades, um motivo para continuar agindo. E isto só pela graça de Deus, não é? Não é por nós mesmos. Quantos de vocês estão aí já adultos, já cabelos grisalhos, e gostaria que tivesse os filhos do lado, ajudando, falando sobre a palavra, aquela coisa toda, como muitos pais tiveram esse privilégio. Mas isso não é para todos, bem sabemos disso, não é? Bem sabemos disso. Já que estão de pé, vamos ler as Escrituras. No culto passado, nós tivemos uma leitura no livro de São João. Eu sei que alguns dos irmãos não estiveram aqui, mas acho que vocês também se sentem seguros nisto, que tudo é gravado, né? E depois podem pegar a gravação e acompanhar estes temas. O irmão Rubens Inácio estava falando comigo, pedindo, por favor, diga o preço. Mas aqueles cultos antigos, bem antigos, o irmão mandou para mim, os CD já furaram todo, riscou. Não fura, né? Mas risca.
e já não passa mais. Eu queria cópia disso para ouvir tudo de novo. Digo, meu Deus, se todo mundo tivesse esse mesmo desejo de sempre estar ouvindo, né? Sempre estar ouvindo, seria muito bom. É que fartura traz fastio, fartura traz fastio. Se você vivesse lá no outro pé de serra e não tivesse contato, não tivesse as portas abertas, onde toda semana você pode vir e ouvir, você estaria desejando também qualquer resquício, qualquer respingo que cai daqui. As pessoas ficam pedindo por isso. E nem sempre eu tenho tempo de enviar tudo para eles. Tanto é, o culto de 2004, dia 14, por aí do mês de abril, não lembro agora direito, 2004, ocupando o menor espaço. Quando pregamos, estávamos transmitindo para 2 emissoras de rádio naquela época. Foi através dessas evangelizações que vieram irmã Lindaura, o esposo dela, irmão Manuel, irmão Manuel Augusto, e alguns outros que já se batizaram, já se foram. Eu estava olhando esses dias, fazendo uma contagem assim por alto, que algum irmão estava perguntando, Há alguns anos atrás, se a gente fosse contar os irmãos, daria umas 46 pessoas. 46 pessoas. Hoje, se nós contarmos, talvez contássemos 23, 24. Para onde foi a outra parte, eu não sei. Mas vocês lembram, o culto aqui era cheio, Culto de comunhão, lotado. O que aconteceu com as pessoas? Diminuir, a tendência é diminuir, a verdade é essa. Aí bem, o evangelho aí fora vai continuar sempre aumentando. E sempre que houver, vamos dizer assim, alguma coisa cair em desuso ou cair fora de moda, eles inventarão uma moda para encher as igrejas. Então a moda agora é a igreja para gays, lésbicas e transexuais. É moda. Está crescendo muito esse modelo, Então pastores gays e pastoras missionárias lésbicas estão aí com as portas abertas e são figuras importantes, inclusive muito conhecidas. Claro, todo mundo tem suas gravações em casa há muito tempo. As igrejas fizeram o maior alarido com o trabalho desse pessoal e hoje se descobre que eles nunca deixaram de lado essas práticas, E agora abertamente eles estão aí, que é justamente para atrair essas pessoas que têm essa tendência religiosa, mas não querem deixar os costumes aí de fora. Então, claro, de todas as formas serão atraídos. Esses crescerão. Esse evangelho fabricado irá cada vez crescer, mas qualquer um que quiser enfrentar o desafio para pregar a verdade, a tendência é ficar sozinho, porque Jesus ficou. Chega-se um momento que você já não tem 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Só tinha 12. Aliás, tinha 80 e tantos, 82, que era o grupo mais próximo. Daqui a pouco 70 dá as costas e se escandaliza. Dos 12, Jesus disse: se vocês quiserem ir embora, esteja à vontade. Esteja à vontade. Estou disposto a ficar sozinho. Dos 12, um ainda era o que vocês sabem que era. A tendência é diminuir e não aumentar. A verdade é essa. Onde nós lemos foi em João, acredito foi do capítulo 1, onde João começou a pregar sobre o arrependimento. Vocês lembram? E nós encontramos no versículo 15 o testemunho de João Batista. E o que João pregou foi avisando que o reino de Deus estava próximo. Estava próximo. E vocês leram isso comigo no culto passado. Está em Mateus 3, me desculpem. Mateus capítulo 3, que diz assim, Mateus capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esta foi a pregação de João Batista, certo? Ele pode ter pregado muita coisa, mas o foco da sua mensagem era este: arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado. Se é chegado, quer dizer, está acontecendo, está em progresso. Não é algo que vai chegar. Ou prepare-se para esta vinda do reino. João disse: é chegado o reino dos céus. Quando João saiu em cena, Jesus continuou a mesma mensagem de João.
deu prosseguimento à mesma mensagem. Isso está em Marcos capítulo 1. São Marcos capítulo 1, versículo 14. Mateus, Marcos. São Marcos capítulo 1, versículo 14. Essa é a nossa escola dominical no domingo à tarde. Marcos 1,14. E depois que João foi entregue à prisão, então você pode ver que cessou o ministério de João. Jesus deu continuidade àquilo. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, que era o mesmo reino de Deus que João disse é chegado, né? E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E aqui nós temos uma coisa diferente agora. João diz: é chegado. Jesus disse: está próximo. Porque estava entre eles. Quando perguntaram: onde está esse reino? O que é esse reino? Ele disse: o reino de Deus está entre vós. Era chegado, estava próximo, estava entre eles. Vê? Pai bendito, te agradecemos por tua bondade e apresentamos diante de ti os pedidos de orações de cada um de nós. Inclusive peço pelo meu pedido, e cada irmão também tem sua necessidade, tem suas lutas a enfrentar, e todos nós que temos amigos, que temos parentes, que temos família, todos nós que ainda estamos aprisionados neste corpo, temos desafios e lutas e tentações, e sabemos que por nós mesmos não conseguiremos vencer um desafio sequer, mesmo que tenhamos desejo e vontade de servir. Muitas vezes a vontade, o desejo, do nosso desejo físico, da nossa mente, ultrapassa, inclusive, aquele desejo da nossa alma de te servir. E claro, isto é uma luta constante entre a carne e o espírito, e Paulo chamou a si mesmo de miserável homem que sou. Ele queria fazer o correto, mas sempre terminava aprontando ou entristecendo o Senhor. Não que o Senhor fique triste, contristado, cabisbaixo ou surpreso por alguma coisa que façamos, mas é claro que quando saímos da tua vontade, o Senhor já não nos acoberta mais, porque tu tens um limite e nos orienta a continuarmos dentro deste limite. Uma vez que ultrapassamos este limite, continuamos por nossa própria conta e risco, mas nem sempre queremos assumir os riscos e as consequências. Queremos sempre dizer que podemos, que queremos e que vamos fazer, mas as consequências disso vêm depois. E se hoje estamos sofrendo consequências dos nossos atos, pedimos que o Senhor nos ajude nesta hora, para que possamos colher o que temos plantado, com dignidade pelo menos, não reclamando e chorando com o peso do fardo, porque não é tão grande assim, porque o maior tu já levaste, tu já carregaste. Pai bendito, os pedidos que foram feitos, irmãos que moram à distância, todos eles que sabem ou que passam pela mesma situação que nós passamos, porque todo o teu povo na terra sofre nesse instante as consequências deste tempo, do tempo em que vive, a pressão do dia, que o Senhor ajude-nos a nos manter de pé na tua presença. E se alguns de nós cheguemos a tropeçar, seja por atos, palavras e pensamento, Pai bendito, não retire de nós o teu Espírito Santo, que o Espírito, o qual fala a nós através da palavra, que possa continuar gritando aos nossos ouvidos, nos puxando pela mão para o alto céus, mesmo que tudo ao nosso redor nos puxe para o inferno, que possamos ter o posto de segurança para não sucumbirmos neste tempo de tempestade, porque bem disse o teu profeta que a tempestade estava se aproximando. Ajuda-nos nesta hora na compreensão de tua palavra, e que a leitura da mesma e a meditação da mesma traga uma injeção de ânimo para as nossas vidas, uma adrenalina para fazer nosso coração bater mais rápido, nosso sangue ser bombeado em cada parte do nosso corpo, que no sentido espiritual não seja diferente, possamos receber um avivamento da tua presença nesta hora,
e saímos daqui com força e vigor para enfrentarmos o mundo aí fora. Mais um dia, mais uma semana, mais um fim de mês e início de mês. No nome amoroso de Jesus Cristo, nós pedimos para a tua glória. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Esta leitura que nós fizemos, já falamos sobre elas no culto anterior, sobre ela, onde falamos sobre a pregação de João Batista. Em seguida, comentamos sobre o que foi revelado aos discípulos e o que não foi revelado aos discípulos. E uma das coisas que eles não sabiam era a respeito da morte de Jesus. Não desceu ao entendimento deles morte, sepultamento e ressurreição. Eles estavam abismados, eles estavam, vamos dizer assim, com os olhos crescidos no que João pregou e Jesus retificou depois, né? Jesus assinou embaixo a respeito da chegada deste reino, o reino de Deus que tinha chegado, que estava próximo, que estava entre eles. E sendo que eles mesmos foram testemunhas e foram quem tiraram suas vestes de cima, suas capas, colocaram no chão, cortaram folhas de palmeira, folhas de árvore e levaram Jesus para Jerusalém, talvez pensando, é hoje o dia da coroação do nosso rei. E ao invés de pagarmos tributo para Roma, ela vai ter que se prostrar, porque estamos levando para Jerusalém um homem que ressuscita os mortos, um homem que cura os enfermos, um homem que não fica nada de ruim diante dele. Ninguém tem resposta para esse homem. Quem é César diante deste que Pedro diz para nós, recebeu a revelação de Deus que ele é o Filho de Deus? Então levaram para Jesus aquele homem. O reino de Deus está entre nós, e aqui está o rei, hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi, que seria da descendência de Davi, pela promessa de Deus, que se colocaria alguém no trono de Israel. Então o foco deles estava nisso. Eles não tinham ideia de tudo o que estava para acontecer dali por diante. Agora, por eles estarem com o foco no acontecimento do dia, não significa que eles entenderam os acontecimentos. Não significa isto. Então, quando William Branham diz e dá aquela sua, vamos dizer assim, quando ele aponta o dedo e dá aquela sentença dizendo que as pessoas admiram o passado, fica sonhando com o futuro e não consegue ver o presente, vamos pensar assim: como eu posso então focar no presente e não cair no mesmo erro dos outros que ficaram apenas admirando o passado? Como eu posso me focar no presente e não ficar imaginando o futuro, pensando no que Deus vai fazer? Bem, tem algo que Deus vai fazer no futuro. Porém, o que Ele está fazendo hoje, no tempo presente, nos dá a dica do que vai vir no futuro. Bem, quando eu preguei no mês de março sobre a deidade está em carne, eu continuo em carne, março de 2004, aquilo era vamos dizer assim, um prognóstico do que nós íamos aprender no futuro. Março, tivemos abril, maio e junho. 3 meses depois, aproximadamente, nós começamos a série sobre a divindade. Aquilo mudou todo o nosso conceito sobre Deus, sobre o universo, sobre a Bíblia, sobre a mensagem. Mudou tudo. Às vezes você diz, eu vou me focar no tempo presente. Então você pega o que acontece no tempo presente, achando que o entendeu, e não observa a sequência, a continuidade daquilo. Quando foi dito para os apóstolos que o reino de Deus estava entre eles, eles então deveriam ter prestado atenção naqueles que veio, falando sobre o reino que estava próximo, que tinha chegado, o que eles estavam ensinando para o futuro. E os acontecimentos do presente os prepararia para que eles enfrentassem o que viria no futuro. Mas eles esqueceram tudo isto. E mesmo vivendo hoje, e Jesus falando sobre o amanhã, Pedro chegou a corrigir Jesus e dizer, isso nunca vai acontecer contigo. Jesus disse, olha, eu estou indo para Jerusalém. Observa que eles estavam prontos para coroá-lo como rei. E ele estava dizendo, eu vou para Jerusalém e lá eu vou sofrer muito na mão dos
principais, dos líderes religiosos, vou sofrer muito na mão dos escribas e dos fariseus e serei morto. Vê? E serei morto, e no terceiro dia vou ressuscitar. Nós lemos isso no outro culto, não lemos? Amém. Jesus disse desse jeito: eu vou sofrer, vão me matar, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Creio que está em Mateus 16. Foi logo depois que Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Logo depois disso, é o acontecimento seguinte. E Pedro disse: isso nunca vai acontecer contigo. Em outras palavras, tu estás delirando. Estás delirando. Isso não pode acontecer contigo. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, tu conheces as coisas dos homens, não as coisas de Deus. Agora, em sequência a esses acontecimentos, Jesus realmente, como ele disse, foi preso, né, sofreu açoite. E os discípulos a prova que eles não estavam prestando atenção nos acontecimentos do presente. Então hoje, quando você lê aquela sentença de um profeta, dizendo que o povo sempre olha o passado e fica visualizando o futuro, mas esquece do que Deus está fazendo, nós temos que ser muito cuidadosos para não ficarmos como os discípulos, tentando entender o que está acontecendo no presente e incrédulos quanto às profecias para o futuro. Foi assim que ficou muitas pessoas, foi assim que ficou muitos irmãos nesta mensagem. E aquilo que não entenderam, e porque outros interpretaram, nem procuraram o fundo de verdade, que naquilo já disseram que era ismo, já disseram que era aquilo outro. Não é? Passamos por todas estas fases, então vocês não podem dizer que eu estou delirando, porque isso já vimos acontecer conosco mesmo. Hoje o irmão me telefonou, dizendo sobre isto aqui, irmão, sobre isto que o irmão mandou, sobre o teste da palavra, sobre a ressurreição do ministério, sobre a visão da tenda e tudo. Aí foi lembrado o passado, de tudo que se discutiu naquele tempo, né? De tudo foi falado naquele tempo, e entramos em detalhes sobre quem falou contra, quem não creu, quem descreu, quem blasfemou, ou quem pegou aquilo e fez um cavalo de batalha, levantou doutrinas totalmente contrárias, antibíblicas. Simplesmente eles teriam realmente que terem se focado no presente. E quando não se foca da forma correta no presente, então interpreta o futuro, porque não espera a palavra de Deus se cumprir. Se não espera a palavra de Deus se cumprir, de alguma forma não creu na palavra de Deus da forma que ela foi dita. Se eles estivessem realmente esperando o reino de Deus, estavam dispostos a coroar Jesus como seu rei, e entraram corajosamente em Jerusalém, gritando: eis o rei dos judeus, ou foram até próximo, não sei, ou até dentro da cidade: eis aqui, este é o rei, Hosana ao filho de Davi. Isso de forma pública. Declarar alguém desta forma, veja no Antigo Testamento os acontecimentos no tempo de Absalão, no tempo de Adonias, os filhos de Salomão, como era que eles coroavam o rei. Ele juntava uma multidão de pessoas, né? Juntava uma multidão de pessoas e começava a gritar e tocar os seus instrumentos, e aquela coisa toda, daqui a pouco estava coroado o rei. Foi assim que coroaram um dos filhos de Salomão, e daqui vem a notícia: olha, coroaram Adonias, mas não pode ser Adonias, é outro, vê? Mas o povo fizeram um levante e coroaram. Era só alguém começar a gritar para lá e para cá, e juntava uma multidão de pessoas, não é? E se aquela pessoa aceitasse a coroação, era rei daquela tribo, daquele pessoal, e daqui a pouco começava a guerrear contra o outro, que fosse o legítimo outro, que outras pessoas também tivessem juntado. Agora, se os discípulos estavam dispostos a passar pela mesma situação, ou enfrentar isto publicamente, porque quando aqueles que eles disseram que era seu rei estava sendo entregue, humilhado, apanhando na cara, porque eles todos correram e se esconderam, deixaram Jesus sozinho, e o próprio Pedro disse: eu nunca vi este homem, nunca tive contato com ele, não conheço. Porque ele não estava focado no acontecimento presente, mesmo achando que, se o reino de Deus está aqui, e aqui está o filho do rei, vamos coroá-lo como nosso rei, vamos coroar o príncipe como nosso rei. Mas estava sem entender nada do que estava acontecendo. Eles não sabiam, não tinha nada revelado em suas mentes sobre morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Vê? Por isso eles não creram. E ali estava o cumprimento da palavra, e eles não conseguiram ficar ao lado do cumprimento da palavra. E tanto que quando depois da ressurreição Jesus seguiu os 2 discípulos no caminho de Emaús,
A Bíblia diz o nome de um era Cleófas, mas não fala do outro. Só fala que um deles era Cleófas. Alguns estudantes, né, das tradições antigas dizem que era marido e mulher, que era um casal. Não sei. Fala que eram 2 seguidores, quer dizer discípulos, são 2 seguidores, né? Mas Jesus, quando começou a seguir com eles não entenderam que aquilo era Jesus. Jesus disse: o que vocês estão conversando sobre os acontecimentos recentes, coisas recentes. Foi no dia da ressurreição, aquela conversa. Aí Jesus disse: que coisas são estas? Eles se admiraram. És tu um estranho? És tu um peregrino? Porque todo mundo aqui só fala nisso. Você não está sabendo das coisas sobre Jesus de Nazaré? Aí começaram a dizer: ele diz para nós que ia acontecer assim e assim, mas hoje já é o 3º dia. O que eles estavam dizendo? Não cremos nisso. Não cremos. Hoje já é o 3º dia. E eles disseram: olha, houve uma notícia de que algumas mulheres foram no sepulcro, encontraram o sepulcro vazio, mas não viram ele. Então chamaram alguns dos discípulos. Eles foram lá, viram realmente que estavam lá, disseram que viram um anjo. Mas em outras palavras, eles estavam dizendo: mas nós não conseguimos acreditar nisso, não conseguimos entender. Aí Jesus disse: vocês são nécios, não é? Nécios, ou vocês são tão tolos a ponto de não poderem crer naquilo que os profetas disseram, que era necessário que ele viesse, morresse, ao 3º dia ressuscitasse. Eles estavam conversando com Jesus ressuscitado e não estavam ainda crendo naquilo que foi dito enquanto ele estava com vida entre eles. Significa que eles não estavam focados no que o Espírito Santo estava ensinando no momento. Então, todos estes comentários que nós temos desenvolvido, tanto no culto passado como este, é para que as pessoas possam entender, não digo apenas vocês, porque eu sei que não estou pregando só para vocês, isto vai para muitos lugares, isto vai ficar, se tivermos um amanhã, isto vai longe, para que as pessoas compreendam que quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre qual o sinal de tua vinda, eles não sabiam nada sobre uma segunda vinda de Jesus. A pergunta não era sobre a vinda, mesmo que na sua Bíblia, em Mateus 24, a palavra esteja vinda, mas a palavra ali é parúcia. E o que eles estavam perguntando era: qual o sinal de tua presença para estabelecer este reino? Qual o sinal de tua presença? Ok. Jesus, tão logo João partiu, como vocês leram aqui, ele começou a pregar arrependimento. O reino de Deus está próximo. E quando eles perguntaram concernente ao reino, ele disse: o reino de Deus está entre vós. Veja, o reino de Deus está entre vós. Eles, de acordo com o que você percebe da atitude dos discípulos, eles recusaram isto, ou não prestaram atenção, não abriram a mente para as palavras que Jesus tinha dito. Agora você sabe que estes discípulos, e ninguém tinha uma verdadeira revelação a respeito daqueles acontecimentos. E quando eles vieram e disseram: qual é o sinal de tua vinda? Isto não é vinda. A palavra ali é parúcia, que significa presença. Presença. E isso não tinha nada a ver com a coisa, com o evento real, com a vinda real. Isto tinha a ver com a própria pessoa que está presente. Então, ok, uma vez que isto é estabelecido no nosso tema, no nosso estudo, temos que entender ou saber para o que estamos olhando. Para que acontecimento, tanto no passado quanto no presente, nós estamos olhando. Nós estamos olhando para a mesma coisa que os discípulos estão dizendo aqui ou não? Veja, na ignorância deles, quanto ao que realmente eles estavam perguntando e o que Jesus lhe respondeu, o que eles queriam? Dar-nos um sinal. Queremos saber qual é o sinal. Como todos estavam dizendo, qual é o sinal que tu és o Messias? Veja, dê-me um sinal que tu és o Messias. E você sabe que Jesus havia lhes dado todo o sinal que se poderia requerer dele. E o sinal que Jesus deu
tinha que ser um sinal escriturístico. Tinha que ser um sinal escriturístico. E o sinal escriturístico a respeito dele como Messias já tinha sido dito qual era em Deuteronômio, no capítulo 18. Já estudamos isso em outros cultos, vocês podem ter esquecido. Tem que ser um sinal escriturístico a tal ponto que João Batista, ele apenas não ficou conformado com o que ele viu no Rio Jordão, mesmo Deus tendo dito para ele: aquele em quem tu vê a pomba descendo, o Espírito na forma da pomba descendo, este é ele, e é este que deve ser batizado. E quando João viu, João disse: eu testifico. Não foi assim que João disse? Eu testifico, eu afirmo que este verdadeiramente é o Filho de Deus. Porque João viu o Espírito Santo vindo sobre Jesus, e Deus então deu o seu testemunho pessoal sobre o que ele poderia dizer sobre aquele ser. Este é meu Filho amado, em quem eu tenho o prazer de habitar. No entanto, João, conhecendo a lei, conhecendo as profecias, ele sabia que desde o livro de Gênesis até o livro de Malaquias não tinha nenhuma escritura que falasse sobre um homem que viria sobre ele uma pomba, que haveria uma voz do céu falando alguma coisa. João não podia encontrar isso na escritura, como você não encontra. João então exigiu um sinal escriturístico. Poderia ser o suficiente o que ele ouviu de Deus? Sim. Mas ele estava terminando seu ministério, ele sabia que não ia mais ganhar as praças, ele sabia que não podia mais olhar por si mesmo, ele sabia que estava fora vamos dizer assim, do participativo no ministério de Jesus. Ele estava fora da participação, estava recolhido. Ele sabia que não voltaria mais às praças, às ruas, não ia mais às ribanceiras do Jordão. Então, antes de sua partida, ele queria ver algo que estava nas Escrituras, que falava a respeito do Messias. E a pergunta que ele mandou perguntar a Jesus, por duas testemunhas, foi esta: és tu o Cristo? Não é? És tu o Cristo? Ou temos que esperar um outro? Mas ele não sabia, ele não teve a visão. Deus não mostrou para ele como profeta? Ou vocês acham que João não sabia que ele era um profeta? João tanto sabia que ele era um profeta que ele podia pegar o Antigo Testamento, apontar o dedo e dizer assim: eu sou isto aqui. E ele fez isto. Quem tu és? És tu o Elias? És tu o Cristo? Não sou. Quem tu és? Ele podia apontar o dedo e dizer assim: quer me ver na Bíblia? Está aqui, eu sou a voz do que clama no deserto. João dizia: este sou eu. Vê? Este sou eu. Então ele perguntou a Jesus: eu quero também saber como eu sei a meu respeito no Antigo Testamento. Eu não quero partir, eu não quero sair desta para melhor, sem primeiro ver também no Antigo Testamento onde está. Agora, você vai perceber que quando os discípulos perguntaram a Jesus, Jesus não repreendeu a João, dizendo: ele é incrédulo, você não está crendo. Não, porque Jesus sabia qual o motivo de João em fazer a pergunta, qual o objetivo. E Jesus então deu a resposta satisfatória. Deixou que aqueles homens assistissem o culto, visse a fila de oração que se apresentou, visse todo o discernimento, e depois disso ele disse: agora ide e dizei a João. Ide e dizei a João. Os cegos veem, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam, e aos pobres é pregado o Evangelho. Onde estava isso? Isso estava registrado na letra, lá no Antigo Testamento. Foi dito pelo profeta: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e ele me ungiu para fazer isto. Quando João ouviu aquilo, ele tinha a resposta satisfatória, a resposta escriturística. Então, o que estamos aprendendo? É que a presença de Deus que se manifestaria no tempo do fim, a humanidade não estaria esperando por isto, nem estão prontos para crer nisto, ou dispostos a crer nisto,
porque todo o ensino que eles tiveram os distanciou das Escrituras, e eles já não podem mais hoje estabelecer um padrão lá no passado para saber o que representa hoje os acontecimentos finais, como foi dito nas Escrituras. Então, quando os discípulos perguntaram para Jesus: qual o sinal de tua presença? Hoje eles não sabem o que é presença, não sabem o que é aparúcia, porque em suas Bíblias está vinda. E assim eles ficaram esperando a vinda, sem saber que para esta vinda tem que ter a presença de Deus para te preparar. William Branham disse: a presença é o que nos prepara para a vinda. Diz: há uma diferença entre essas duas coisas, aparição e vinda. William Branham sabia que aquilo lá no passado, os discípulos perguntavam, foi sobre o tempo onde Deus manifestaria sua presença, e eles pensavam que era naquele tempo. Tanto é que eles não perguntaram sobre a segunda vinda de Jesus, porque eles nem sequer estavam entendendo sobre morte, sepultamento e ressurreição. Eu estou voltando a algumas coisas que falei lá, certo? No outro culto. E não é por falta de que pregar, porque eu tenho tudo que eu necessito para um culto, ou 2 ou 3, eu tenho as anotações tudo aqui. Estou com 10 páginas em minha frente. 10 páginas. Porém, estou voltando a falar do culto anterior ainda. Estou voltando a falar do culto que tivemos aqui na quarta-feira. Eles não sabiam nada sobre um futuro, sobre a segunda vinda, por isso eles não estavam perguntando pela segunda vinda. Eles estavam perguntando sobre o tempo da presença, porque o tempo da presença seria estabelecido o ensino que nos introduziria o reino. E o que eles queriam era o reino. Era o que eles queriam. Por isso perguntaram: estabelecerás nesse tempo o reino de Israel? Ou restituirás nesse tempo o reino de Israel? Isso não vos compete saber os tempos estabelecidos pelo Pai. E você vê, isso já está no livro de Atos, e a sequência desta resposta ali no livro de Atos nos mostra que viria então o tempo da restauração de tudo primeiro. Tinha que vir esse tempo da restauração. Então, se hoje os estudantes da Bíblia, e mesmo os irmãos desta mensagem, se eles não se despertarem para este acontecimento, eles não poderão entender o que é a presença de Deus. Eles não poderão entender. Eles confundirão tudo. Agora, quando disseram: qual o sinal de tua presença? Para aquele tempo, para aquela dispensação, era o mesmo que eles estarem perguntando: nos dá um sinal para crermos que tu és o Messias. Porque não era naquele tempo a presença. Não era naquele tempo. Ele havia dado todo o sinal que a Bíblia requeria, que foi Deuteronômio 18. Como disse o médico Lucas, Jesus começou a fazer e a ensinar. Em Deuteronômio 18, você vê Deus dizendo para Moisés: eu vou levantar um profeta entre os vossos irmãos semelhante a mim. A este ouvireis. Em outras palavras, ele vai ter o que ensinar, e vocês terão que ouvir isto. Então, do mesmo jeito como Deus instruiu e teve que instruir a cada um dos seus profetas, e nesta instrução aos profetas, Deus disse: eu vindicarei a mim mesmo a você. Vocês recordam quando Moisés disse: como eu vou fazer? Eu tenho lábios pesados, eu sou gago e aquela coisa toda, eles não vão crer em mim. Deus disse: eu irei na frente de vocês. Eu irei. Eu vindicarei minha presença. Eles verão a vindicação. E então eu lhes darei algo para vindicar às pessoas isto, para que o teu ministério seja vindicado diante das pessoas, e assim, através de vocês, elas terão que ver, ou através de você, elas terão que ver minha palavra, terão que ver meus sinais, e quando você produzir, o que eu te ensino, ou te mando fazer, então elas te ouvirão, então elas crerão. E o povo ficou naquela dúvida, começaram a dizer: não pode ser só Moisés. Por que só Moisés ouve a voz de Deus? Por que só Moisés sobe a montanha? Por que nós não podemos também conversar com Deus? Deus disse: então manda esses trepeças. Minha mãe que chamava a gente trepeça quando a gente perturbava demais. Manda esses trepeças se santificar. Eles querem, ok. Manda eles se santificar, lavem suas vestes. Eles se prepararam, passaram tanto disso em se juntar, ou seja o que for, e aquela coisa toda, se santificaram, lavaram suas vestimentas. Só havia negro procurando água para lavar a roupa, porque ia ouvir Deus e ouvir Deus.
Juntou todo mundo. Quando Deus bradou de cima do monte, caiu todo mundo por terra, pedras rolaram para lá e para cá. Misericórdia, não queremos mais, desculpa, perdão. Ah, é? Aí eles disseram: fale Deus com Moisés. E Moisés então transmite para nós: então vocês vão crer ouvindo de Moisés, não vão querer mais ouvir relâmpagos e trovão, não vão querer mais me ouvir minha voz, não é? Vocês daqui por diante vão acreditar que eu estou falando com esse homem. Vocês vão ver ele assuntar assim, mexer na barba, falar sozinho que nem um doido. Aí vocês saberão, ele está falando com Deus. Quando ele se virar para o povo e dizer: assim diz o Senhor, vocês crerão que sou eu? Disseram: sim, é melhor assim. Fala o Senhor com Moisés, porque senão a gente morre. Deus disse: ok, daqui por diante eu me manifestarei através de um profeta. Amém. Vê? Agora, no tempo do fim, isso se repete. As pessoas querem ouvir Deus bradar, querem ouvir Deus falar. Deus já falou através de um profeta. O que Deus tinha para nos dizer, Ele nos disse através de um profeta. Agora, o Espírito Santo em nós nos levará a compreender a voz de Deus para estes últimos dias. Então, é assim que Deus vindicou seu homem. Dali por diante, sempre que eles rejeitaram o profeta, rejeitaram ao próprio Deus. Bem, então como estes apóstolos aqui, eles estavam totalmente em erro. Eles estavam errados. Quando eles, achando que estavam entendendo as coisas, disseram: dá-nos um sinal. Dá-nos um sinal. Qual o sinal? E eles já tiveram um sinal correspondente ao seu tempo. Eles creram que Jesus era o Messias. E eles não precisavam mais de nenhum sinal específico, diferente do sinal que Jesus já tinha lhes dado. O que Jesus tinha lhes dado era um sinal de acordo com a palavra de Deus. Isto tem que ser suficiente para nós. Agora eles estão dizendo: me dê um sinal sobre a manifestação da sua presença. Você sabe como está em Mateus 24? Vamos lá. Mateus 24. Porque toda a escritura, todo esse tema que estamos falando sobre a presença, está com base em Mateus 24. A pergunta que eles fizeram. E é dali que tem a palavra vinda. E estamos sempre dizendo às pessoas que esqueça este nome vinda nesta escritura. O nome ali é parúcia. Se você ficar com o nome vinda, você não saberá o que Deus está fazendo. Isto foi traduzido errado. Em Mateus 24, você encontra aqui Sermão do Monte das Oliveiras, o templo será destruído e tal. Então, no versículo 1, você encontra os discípulos mostrando para eles a admiração do templo. No versículo 2, Jesus disse: isso vai ser tudo derrubado. Tudo derrubado. Isto em todos os sentidos, literal e simbolicamente. Porque no templo tinha a adoração e os sacrifícios. Mas agora o templo era aquele corpo. E o próprio corpo era o sacrifício. Então o que era feito no templo seria invalidado. E mesmo assim o povo de Israel queria continuar fazendo sacrifício no templo. Então o templo foi derrubado. Literalmente. Porém, quando se assentaram no Monte das Oliveiras, os discípulos então perguntaram, que é o versículo 3. Perguntaram em particular, dizendo: quando serão estas coisas? Quando serão estas coisas? Quer dizer, do templo ser derrubado e pedra sobre pedra e tal. Então, na resposta de Jesus, na sequência, que nós não vamos ler tudo de novo, mas na resposta sequencial de Jesus, ele disse: orai para que vossa fuga não se dê num dia de sábado. Os adventistas pegam isto e levam lá para o futuro, falando sobre a grande tribulação, aquela doidice toda. Não, senhores. A cidade era murada. Dia de sábado os portões eram fechados. E se a cidade fosse saqueada no dia de sábado, pegavam tudo, como diz aí fora, de calça curta. E foi o que aconteceu. Foi dia de sábado. O general Tito, ele estudou todo o costume judaico para poder saber como fazer a coisa. Tito Vespasiano. Ai das grávidas e das que amamentam em seus dias, naqueles dias, porque elas tiveram que comer seus próprios filhos. Hoje tu cede teu filho, que amanhã eu prometo ceder o nosso para comer. Casca de árvore, folha de árvore, rasparam tudo. Quem estiver no telhado, não desça. Quem estiver no campo, não volte. Quando Jerusalém foi saqueada, ninguém escapou.
Eles acamparam não sei quantos dias ao redor de Jerusalém. Pegou eles presos. Ninguém saiu nem entrou. E o exército de Tito Vespasiano, nos anos 70, acampou ao redor. Ninguém entrou nem saiu. E eles foram enfraquecendo lá dentro. Enfraquecendo. Comeram o que tinha e o que não tinha. Até que o general entrou com suas tropas e o sangue dava no meio da canela pelas ruas, que todos foram mortos. Flávio José escapou para contar a história, né? Para escrever a história dos hebreus e muitos outros naquele tempo. Ele era judeu, da tribo, da descendência de sacerdotal, inclusive, se não me falha a memória, né? E se naturalizou como romano. Alguém diz que ele traiu o povo de Israel. Na época, ele foi para o lado mais conveniente, ou teria morrido, né? E tudo tinha que ter um homem daquele, um historiador, para deixar um legado tão tremendo como a história dos hebreus, contando desde o Gênesis até os seus dias, quando Roma, então, dominou tudo ali. Tá, então Jesus respondeu a pergunta deles: quando serão essas coisas? Ele disse: orai, para que a vossa fuga não seja num dia de sábado. Cuidado, as que estiver grávida e tal e tal. Jesus estava respondendo, isso está tudo aqui em Mateus 24. Ele está falando agora daquele tempo. Aquele tempo assim, era nos anos aproximadamente ano 30, isso aconteceu, 30 e tantos anos depois, nos anos 70, né? Então foi daquele dia, vamos dizer assim. Agora, quando Jesus então levou a coisa para mais tempo no futuro, aí ele falou sobre o engano. Olhai para que ninguém vos engane, e tal, virá muitos falsos, Cristo, e tal, falsos ungidos, dizendo: eu sou o Cristo, eu tenho a unção, Deus está conosco, aleluia, aquela coisa toda. E enganarão muitos. Não enganarão falando sobre o diabo, falando sobre o inferno, falando sobre missa negra, falando sobre a adoração satânica. Não, senhor, isso não é engano, não. Esses não estão enganados, esses conscientemente dizem: nós não acreditamos em Deus. Enganado é aqueles que acham que estão adorando a Deus e adorando ao diabo, sem saber. Toda confiança. Vocês acham que Caim estava como? Caim estava com uma falsa revelação. Falsa revelação. E quando eu digo falsa revelação, não quer dizer que o que a pessoa crê ou ensina é errado. As igrejas estão erradas, dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu? Não, estão certos. Eles estão errados quando estão trabalhando aí para converter os drogados e aquela coisa toda, tirar a turma da sarjeta, tirar o povo da prostituição. Estão corretos, mas a adoração é errada. As pessoas se livram de um espírito e apossados em outro. Então, demônio, quando não é demônio no estado físico, é demônio no estado religioso. Se o demônio está no físico, uma enfermidade, uma doença, seja o que for, ok, é o físico. Mas se for no estado religioso, meu amigo, na alma, e a pessoa pensa que tem Deus e não vê que foi enganada por uma falsa doutrina, é complicado. É complicado, porque ela mata e morre por a crença errada que tem, achando que está fazendo serviço para Deus, como a Igreja Católica fez, matando os hereges, achando que estavam defendendo Deus porque foram enganados pelo diabo e achavam que Deus falava através da Santa Madre Igreja. Quem se levantasse contra a Santa Madre Igreja estava contra Deus. Então qualquer um que dissesse: não, nós não cremos na igreja, cremos na Bíblia, mas quem é você para interpretar a Bíblia? Somente a Madre Igreja pode, então mata que você é herege. É assim que começa a coisa. Tá. Mas voltando aqui para o nosso tema, eles diziam: dê-me um sinal. O que você leu aqui, olha, o que você leu no versículo 3 de Mateus 24, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua presença e do fim do mundo. Tá, vamos pensar nisto aqui, olha. O que eles estavam perguntando era: qual o sinal? Qual é o sinal da manifestação da tua presença? E esta era a pergunta deles. Me dê um sinal sobre a manifestação de sua presença. Agora, esta preocupação deles em querer saber tinha alguma coisa a ver com a presença e com o reino sendo estabelecido. A preocupação deles ficou nisso. Porque eles disseram logo depois disso:
Qual o sinal da cessação dos reinos mundiais? Porque tem que cessar os reinos mundiais para que o reino de Deus entre em cena. Eles também conheciam a profecia de Daniel, de uma pedrinha, de uma pedra que foi cortada sem mãos, né? E destruiu todos os reinos humanos. Então aqui está as perguntas conectadas aqui. Dá-nos um sinal, nos fala sobre o sinal de tua presença, vê? E qual é o sinal da cessação dos reinos mundiais? Cessação, não é sensação. Cessação. Cessar, de terminar. Vê? Final. E diz assim, olha, e do fim do mundo. Mundo. Aqui você vai ver o que será que representa mundo. Tanto pode ser o cosmos como sistemas mundiais. O sistema do homem, onde o homem tem domínio, onde o homem reina. Então eles estavam perguntando isso, o sinal de tua presença e a cessação do domínio humano, onde o reino de Deus será estabelecido. Toda a preocupação deles era esta. Eles queriam dois sinais, eles queriam um sinal para provar que o Messias estava realmente presente para assumir um reino. Era isso. Estava falando de amor para lá e para cá, amar os inimigos e tudo. Vê? Mas o que dizia sobre João era diferente, o que dizia de Jesus era diferente. Aparentemente era diferente, porque João era dito sobre ele assim, olha, o ministério de João dizia que este que viria para preparar o caminho do Senhor, ele viria com a pá em sua mão, todo o vale será o quê? Aterrado, todo outeiro será aplainado. Então não tinha escavadeira que se juntasse ao ministério de João. Era um patrol com 4 epilhas passando por cima de tudo, deixando tudo certinho. Vê? Como foi que ele fez isto? Como foi que ele veio endireitando tudo, derrubando montanhas, e o que era buraco foi tapando tudo, quer dizer, derrubando os montes para tapar o buraco, deixar tudo plano. Como foi que João fez isto? Dizendo, raça de víboras. Era apenas palavras. Vê? Apontando onde estava o defeito. Então eles disseram, não é esse não, estamos esperando uma coisa muito maior que essa. E era assim. Era. Jesus disse, já veio e não souberam, não conheceram, fizeram dele tudo o que quiseram fazer, cortaram até o pescoço. Vê? A mesma coisa foi sobre o Messias. O que era dito sobre o Messias, as profecias sobre o Messias, são coisas tremendas para a mente humana imaginar. Então não podia ser aquele homem, na ideia deles, dizendo, amai-vos uns aos outros, se alguém bater na face, vire a outra, aquela coisa toda. Olha, um Deus poderoso, que no passado ordenou matança de centenas de milhares, não é? Um anjo ficou de pé entre os céus e a terra, e parece que, não sei, 190 mil, não sei quantos mil morreu naquela noite, um anjo só. Deus é assim. Aí o seu filho entra em cena, não é? Para assumir este reino. Tinha que ser um levante muito grande, coitado de Roma que dominava nos seus dias. Era isso que eles esperavam, um levante desse tipo. E queriam um sinal. Queremos saber qual é o sinal que o Messias está presente para assumir o reino. Vê? Jesus jogou lá para não sei quando. Já se passou 2000 anos para o tempo que Jesus jogou. Virá terremoto em vários lugares, some, peste, guerra, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Jogou tudo isto e mostrando o segmento lá no final. Porém, eles estavam, irmão, 100% oprimidos pelos romanos. Nós temos que entender o contexto daquela época, da forma como eles viviam. Eles estavam 100% oprimidos pelos romanos. Tanto os romanos os oprimiam, como também seu próprio povo, porque alguns deles se aliaram com Roma, né, para atrair seus próprios irmãos e ganhar vantagem com isto. Troca de favores. Como no caso de Mateus, Levi. Ele se tornou um homem importante, com muitos bens, com muitos pertences, porque ele se colocou à disposição de Roma para cobrar imposto dos seus próprios irmãos, dos judeus. E você sabe quanto ele pegava com aquilo? A luva, né? De luva, quanto ele levava? Quanto ele cobrava a mais do que Roma realmente exigia? Foi na situação que ele estava. Veja o caso de Zaqueu. Que homem rico era Zaqueu. Mesmo sendo baixinho, mesmo vivendo aprisionado em um corpo raquítico,
mas a cabeça era grande, né? Pensava alto. Mas quando aconteceu o que aconteceu, ele disse: eu vou devolver quadruplicadamente o que eu peguei de meus irmãos. Bem, era assim, eles viviam em opressão, era a lei do mais forte. Quem tivesse mais inteligência, quem pensasse mais, e sempre a inteligência humana é contra a vontade de Deus, esses tinham favores com os mandantes daquele tempo. 100% opressão pelos romanos. Então agora, eles querem um sinal que diga para eles: o romanismo terminou, o sistema se foi. Porque se você olhar as profecias de Daniel, você encontra então 4 reinos, que são 4 animais. Um com a aparência de urso, né, que ali esmaga 2 costelas com os dentes. O outro semelhante a um leopardo com asas de águia. E vai, até que chega o último animal, que é terrível. Isto eram 4 reinos gregos, né, o reino gregos, medos, persas e tal, e vai vindo até chegar o último animal, que era o Império Romano. E este último animal destruiu todos os outros. Agora, naquele tempo, meus amigos, no tempo de Jesus, Roma já estava cuidando do negócio aí. E o que é que eles queriam? Chegou o cumprimento disto aí. Então, se este está vindo, é o Filho de Deus, se este é a pedra sem mãos, queremos agora a verdade sobre isto. Quando é que vamos ouvir sobre o romanismo terminou? Acabou a opressão. Eles queriam naquele tempo. Queriam naquele tempo. Agora, é para isso que você está olhando. Creia você nisto ou não. Entenda você isto ou não. Esteja claro em sua mente ou não. Este é o fato dos acontecimentos. A palavra parúcia. Nós já lemos isto várias vezes, já pregamos isto há muito tempo. Eu não estou, e mesmo assim, eu não estou satisfeito ainda. Até aqui onde temos vindo. Creio que ainda temos que repetir um monte destas coisas. Eu não estou satisfeito com o que muitos têm dito a respeito da parúcia, porque o que dizem não é 100% a verdade. Tanto é, os testemunhos de Jeová chegaram próximo. A irmã Zenaide, há uns 3 anos ou 4 anos atrás, se não me falha a memória, me apresentou o livro dos testemunhos de Jeová, e ali eles tratam sobre a parúcia. Eles foram muito longe no tema, mas aquilo não me deixou satisfeito. Não satisfaz ainda o que eles estudaram e ensinaram sobre a parúcia. Agora, o irmão Liveio, ele nos apresentou o trabalho de Rother. Este foi o que traduziu a Bíblia e com o título A Bíblia Enfatizada. E o trabalho de Rother, e já temos lido algumas coisas, e antes de concluirmos este culto, ler algo do que disse Rother sobre parúcia, quando ele estuda Mateus 24. Veja, ele disse: além disso, a palavra parúcia é uniformemente traduzida por presença, vindo como um representante desta palavra sendo posta de lado. Ele disse: de maneira alguma eu usarei a palavra vinda. Então, nos escritos de Rother, ele sempre usou o equivalente para o inglês do grego parúcia. Ele usou presença, porque se trata disso a palavra parúcia: presença, chegada e presença subsequente. O que acontece com a presença desde que chega, como o que aconteceu, como o que acontece desde o momento que eu estive aqui presente. Quando eu vim, me apresentei, começou então a pregação da palavra, não foi? Então a presença trata disso, do que é realizado quando Deus manifesta a sua presença na terra. Então, a questão é: estamos mostrando isto para as pessoas, estou procurando mostrar isto a você, que de modo algum isto deve ser feito. Na Bíblia, onde você lê vinda, isto nunca se tratou da vinda em si. Isto sempre se tratou de um tempo da presença. Porque estas pessoas não tinham nenhuma ideia de Jesus no futuro. Estes que fizeram a pergunta em Mateus 24 não tinham nenhuma ideia de Jesus no futuro. Eles nem sequer acreditavam na morte, sepultamento e ressurreição. Quanto mais numa vinda futura. Eles viram o que Jesus fez aqui.
E se qualquer estudante das Escrituras, qualquer um que me ouvir no futuro, tentar provar que estou errado, eu quero ver a prova. Aqui está a Bíblia, temos aí todos os estudos denominacionais, temos aí todos os estudos do povo da mensagem, temos os estudiosos batistas, dos pentecostais. Você tem que pegar isso e deixar tudo de lado, enfileire cada teólogo, e você vai ver que o que estamos ensinando, estamos certo e com a razão. Ninguém pode provar que isso está errado. Ninguém poderá provar que isso está errado. Verdade. Veja o que disse Rother. Aliás, deixe-me ver aqui. Isto. Ele diz, o termo original, parúcia, que você não encontra em sua Bíblia. No entanto, ela ocorre 24 vezes em todo o Novo Testamento. E eles estão aqui enumerados. O sentido de presença é mostrado claramente pelo contraste com a ausência, implicada em 2 Coríntios 10:10, expresso em Filipenses 2:12, onde Paulo menciona a sua ausência absoluta. Essa é a questão que naturalmente se levanta, porque nem sempre se traduz assim. Quanto mais assim, tanto quanto existe em 2 Pedro 1,16, assim também se aplica de maneira peculiar em nossa língua inglesa como presença. E agora, aqui ele fala sobre o Monte da Transfiguração. Rother. Ele diz, esta passagem que será relembrada refere-se à transformação de nosso Senhor no monte. A manifestação maravilhosa lá foi uma exibição e amostra da presença. Aquilo que aconteceu no Monte da Transfiguração. A manifestação maravilhosa lá foi uma exibição e amostra da presença, ao invés da vinda. Veja, não era a vinda que estava lá, era a presença. Agora observe, a sua presença revelou a glorificação da presença que viria. Então, quando você olha para esta palavra, lembre-se categoricamente de que ela pode ter um duplo cumprimento. Um duplo cumprimento. O irmão Branham disse, não foi? Não há nenhuma escritura que não possua um significado composto. Ou seja, de um duplo cumprimento. Você quer uma prova disso? Um pequeno exemplo? Aquela escritura que está em Oséias 11, versículo 1. Lá diz, do Egito tirei o meu filho. Sim? Do Egito tirei o meu filho. Estava se referindo a quê? Ao povo de Israel, que estava escravizado no Egito e foi tirado. Se referia também a quê mais? A Jesus, que foi para o Egito, pequenininho, José, através de um sonho, um anjo que ele visitou em sonho, levou ele para o Egito e depois ele voltou para cá, ele saiu de lá. E assim temos várias escrituras com duplo sentido, como a vinda do profeta Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aí os denominacionais, os evangélicos, só conseguiram ver uma parte e acharam que entendia tudo, porque realmente Malaquias 4 também se cumpre em João Batista, porque foi dito no livro de Lucas, quando o anjo falou com Isabel, o Zacarias, foi dito, irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Jesus disse, se vocês querem saber, este era o Elias que havia de vir. E ele disse, Elias já veio e não conheceram. Por quê? A escritura de Malaquias se cumpria em João Batista, no sentido que ele converteria o coração dos pais aos filhos. Mas a outra parte, também feita pelo ministério de Elias, de converter o coração dos filhos aos pais, não se cumpriu em João Batista. Isto era para o futuro, e por isso Jesus também disse, Elias virá e restaurará todas as coisas. Os denominacionais pegaram essas palavras de Jesus e disseram, isso aqui é João Batista. Mas João Batista já tinha vindo, já tinha sido, e ele não restaurou coisa nenhuma. Era um Elias restaurador. E o que é restaurar? Levar de volta ao antigo esplendor, levar à condição original. O evangelho nem tinha começado. Agora sim, no tempo do fim, quando o evangelho foi deturpado pelo diabo, por todas essas bocas denominacionais, então viria o ministério de Elias para restaurar a pregação original apostólica.
Isto é porque você tem que entender que as profecias ela tem duplo sentido. Uma própria escritura que se cumpre hoje, a outra parte daquela mesma profecia pode se cumprir 1000 anos depois. Como a profecia que falava sobre Jesus, sobre o meu espírito será sobre ele, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e a vingança do nosso Deus. Se cumpriu em Jesus, apregoar o ano aceitável do Senhor. Por isso, quando Jesus disse, hoje tem se cumprido essa escritura, ele leu até onde correspondia a seu ministério. Onde disse, apregoar o ano aceitável do Senhor. A última parte do versículo, ele não leu, porque aquilo não estava se cumprindo em seu dia. Aquilo se cumpriria no tempo do fim, quando viesse um profeta, através do qual se manifestaria o Filho do Homem. Deus falaria por lábios humanos e apregoaria juízo aos gentios, como foi feito nesse tempo. Então, aí está, presença, o que aconteceu no Monte da Transfiguração, aquilo era um prenúncio, aquilo era algo que mostraria o que viria depois, na verdade. Então, esta passagem, continuando aqui com o que disse Rother, esta passagem que será relembrada refere-se à transformação de nosso Senhor no monte. A manifestação maravilhosa ali foi uma exibição e amostra da presença. Ao invés de vinda, o que é verdade, o Senhor já estava lá. E quando lá ele foi transformado, de acordo com o livro de Mateus 11, parece, e a majestade da pessoa glorificada foi revelada. Ou seja, a presença trouxe uma revelação. Como disse o irmão Brana, Deus interpreta a sua palavra manifestando-a, ou cumprindo esta palavra. Sua presença corporalmente era a de alguém que implicou e exerceu poder, de forma que esse poder e presença habitavam excelentemente juntas. Então, quando foi que o poder e a presença não andaram juntos? Não é? Ele diz, o poder era condizente com tal presença, e os 3 discípulos favorecidos foram ao mesmo tempo testemunhas de ambos, do poder e da presença. A dificuldade expressa nas notas, a segunda edição deste Novo Testamento, aquele que Rodrigo traduziu, viu? De modo a se render assim a este peso de evidências, quanto ao sempre converter parúcia por presença. Entenda que já estamos lendo as notas do Dr. Rother, o qual traduziu a Bíblia enfatizada, e ele está explicando por que não traduziu por vinda. Onde está parúcia, ele deixou o seu equivalente presença, e mostrando por quê. Nunca poderia ser vinda. Então, a dificuldade expressa nas notas desta segunda edição deste Novo Testamento, de modo a se render assim a este peso de evidências, quanto a sempre converter parúcia por presença, se aplica na aparente incongruência com respeito à presença, como um evento que aconteceria em um momento específico e que acabaria por se classificar como um de uma série de eventos, como em 1 Coríntios 15, 23. Isto é, quanto à sua presença, sabe, Cristo as primícias e os que são de Cristo na sua presença. A outra a gente está se referindo a isto. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, quando? Na sua presença. Por isso está a vinda. Agora, o que vem a seguir, se entrarmos nisto agora, eu teria que segurar vocês por mais 40 minutos. Então, infelizmente, eu preciso deixar para outro culto, para iniciarmos fresquinho em outro culto a continuação disto aqui. Tá bom? Tá bom? Estes cultos são para isto, são apenas cultos, vamos dizer assim, eu diria, doutrinário com referente à presença de Cristo. Então é como um estudo bíblico, não cultos normais, é um estudo bíblico que estamos fazendo com relação a isto, não é? Irmão Paulo, faça essa oração final. Aqueles que puderem, se estivermos vivos nesta dimensão, quarta-feira daremos continuidade, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe. Senhor Deus,
Obrigado por essas palavras, Senhor. Estamos vivendo num tempo, ó Deus, onde as pessoas estão se deteriorando, Senhor. Estão se acabando, ó Deus, sem entender a Tua palavra, ó Deus. Mas sabemos que isso não são para essas pessoas, ó Pai. Nós esforçamos para tentar ajudar alguém, mas não depende de nós. Depende somente de Ti, Senhor. Vivemos num tempo onde a raça humana tem se acabado, ó Pai. Mas o profeta disse sobre uma super raça que existiria, ó Pai. Não que seriam pessoas fortes, pessoas que não morreriam, mas pessoas que poderiam fazer morrer a si mesmas, que poderiam se entregar nas suas mãos, ó Pai. Essa é a super raça que o profeta tem dito que existiria nesse tempo. Pessoas humildes, ó Pai. Pessoas calejadas do trabalho. Pessoas que as pessoas não dão a mínima por elas, Pai. Mas o Senhor sabe o valor de cada um. Perdoa nossas fraquezas humanas, porque nós somos humanos, ó Pai. Nós só podemos entender as coisas humanas, ó Pai. Mas o Teu Espírito Santo está aqui, ó Pai, para nos levar para as coisas espirituais, ó Pai. Nos leve para nossas casas, Pai, serenos, tranquilos em Suas mãos. Nós não sabemos o dia da manhã, mas a única certeza que nós teremos e temos é que o Senhor estará conosco, Pai. Perdoa nossas falhas, Pai, e nos dê uma semana abençoada, Deus, no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém.